O estado de Nevada, nos Estados Unidos, é talvez mais conhecido por sua história de mineração de ouro, o deserto de Mojave e, claro, como a capital do entretenimento da nação. Afinal, é a casa de Las Vegas. Mas apesar de sua grande história e significado cultural, não é tudo brilho e glamour. Nevada também é lar de alguns dos casos mais estranhos dos Estados Unidos. No episódio de hoje, vamos dar uma olhada em apenas 3 casos misteriosos de Nevada. Carla Rodrigues. Carla Carolina Rodrigues nasceu em 29 de setembro de 1992. Os pais de Carla foram descritos pela mídia local como ocupados, porém amorosos. Eles residiam em um bairro amigável de Las Vegas, onde Carla tinha diversos amigos nas proximidades. Em 20 de outubro de 1999, 7 anos, foi parcialmente levada à escola por sua mãe, Elia, até encontrarem alguns colegas de classe de Carla. As duas se separaram então, com a mãe de Carla voltando para casa para descansar antes de começar a trabalhar mais tarde naquele dia. O pai de Carla retornou para casa às 15 horas daquele dia. Ele não viu Carla, mas sua bicicleta estava lá. A irmã mais velha dela disse a ele: "Ela está por aqui em algum lugar." Porém, Raman, pai de Carla, não pôde ficar, pois tinha outra reunião. Ele saiu e voltou novamente às 5 da tarde. Carla e sua bicicleta não estavam mais em casa. Raman não se perturbou com isso, pois Carla tinha o hábito de andar de bicicleta no bairro sozinha. Ele pegou o carro da família até ao trabalho da esposa, deixou lá e voltou de ônibus para casa. Por volta das 7 da noite, Carla foi vista em sua bicicleta no quarteirão 800 da Avenida Bonita, a apenas 2 quarteirões da casa da família. Ela foi à casa de um vizinho convidar o filho dele para brincar. Mas o vizinho respondeu que já estava tarde e escurecendo e disse a Carla que deveria ir para casa. Mas Carla não saiu imediatamente, brincou sozinha por 15 minutos fora da casa antes de partir. No entanto, Carla nunca voltou para casa. Raman conversou com o vizinho por volta das 22 que lhe informou tudo. Raman presumiu que sua filha estava na casa de um amigo e, ao invés de procurá-la, decidiu ir para casa dormir. Ele não alertou sua esposa sobre essa informação para não preocupá-la. Na manhã seguinte, Elia foi à escola de Carla para descobrir se ela estava lá. Ela não estava presente e, segundo relatos, não compareceu a nenhuma aula no dia anterior. O diretor alertou a polícia sobre o sumiço repentino da garota de 7 anos. Nas próximas semanas, mais de 100 voluntários e policiais procuraram a menina desaparecida, mas os investigadores encontraram uma situação sombria. 12 horas do dia de Carla não foram contabilizadas entre sua ida à escola e sua visita à casa do vizinho naquela noite. O atraso no reporte do desaparecimento dela prejudicou a investigação, pois as autoridades perderam tempo precioso. A bicicleta de Carla foi encontrada perto da casa do vizinho, onde ela foi vista na noite anterior, mas não havia nenhum rastro da menina de 7 anos, apesar do fato de que os buscadores haviam vasculhado meticulosamente o bairro e além. O bairro foi vasculhado, levando a dicas e pistas, mas nenhuma se concretizou. Durante um período de 2 meses, a polícia entrevistou dezenas de pessoas que podem ter tido contato ou visto a pequena menina. E foi notado que ninguém, incluindo a família, falhou em qualquer teste de polígrafo. No dia após o sumiço de Carla, a polícia levou cães farejadores que seguiram seu rastro até um conjunto de apartamentos a cerca de meio quilômetro da residência da família, na rua Santa Paula, bloco 1700. Contudo, nenhuma evidência do desaparecimento da garota de 7 anos foi recuperada do edifício. Pouco se sabe sobre a investigação do desaparecimento, embora centenas de pistas tenham sido seguidas e descartadas, segundo relatos. A família Rodrigues teve o DNA coletado caso algum resto mortal
que pudesse ser de Carla fosse encontrado. O detetive responsável pelo caso em 2013, Dan Hawley, que era um veterano na força policial, reconheceu que era estranho que os pais de Carla fossem dormir sem denunciar seu desaparecimento ou mesmo procurá-la por conta própria. No entanto, ele também afirmou que esse ângulo foi completamente explorado. No entanto, detetives adicionaram mais recentemente que não tinham certeza se Elia levou sua filha à escola naquela manhã. Vários jornais locais também notaram que parecia que ninguém cuidava consistentemente de Carla. Há poucas teorias divergentes sobre o que aconteceu com ela. Acredita-se que ela esteja presa ou perdida em algum local, mas sem sua bicicleta não teria ido muito longe. E buscas minuciosas foram realizadas em seu bairro e além. Por um tempo, durante a investigação inicial, suspeitava-se que o desaparecimento da menina de 7 anos estava conectado às dívidas que seus pais deviam a um ex-cunhado. Meses antes do desaparecimento de Carla, o cunhado não identificado foi a Vegas cobrar o pagamento. A família deu a ele $1.000, mas ele disse que isso era apenas juros e queria mais. A polícia teorizou que ele sequestrou Carla para extorquir dinheiro de seus pais. Mas nos últimos anos, essa ideia foi descartada e o cunhado não é mais considerado um suspeito. Agora, as autoridades acreditam que o caso de Carla é um sequestro não familiar. O vice-chefe aposentado Al Salinas descreveu Carla como uma, citação, vítima à espera de acontecer. Embora os programas mais assistidos da América tenham abordado o caso, o desaparecimento de Carla recebeu pouca cobertura midiática, resultando em escassez de pistas para a investigação. No entanto, a investigação ainda está ativa. Um artigo de 2019 afirmou que há evidências forenses a serem testadas, embora seja desconhecido o que seja essa evidência. Em 2020, o caso foi submetido para teste de genealogia genética. A polícia não está procurando por um suspeito, mas por qualquer vestígio de Carla, que teria 27 anos agora, ou qualquer criança que ela possa ter, se ela está ou estava ainda viva. Nas 2 décadas desde o seu desaparecimento, Elia e Ramon Rodrigues tiveram outro filho, um filho que agora está na adolescência. O casal guardou os pertences e roupas de Carla e a família fez um apelo ao público em outubro do ano passado. A irmã mais velha de Carla, Rosie, que tinha 15 anos quando desapareceu, declarou publicamente que a família acredita que Carla ainda está por aí e eles continuarão a ter esperança até que se prove o contrário. O Federal Bureau of Investigation está oferecendo uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que leve ao paradeiro de Carla. Qualquer pessoa com informações sobre o caso de Carla pode entrar em contato com o escritório do Federal Bureau of Investigation em Las Vegas, no número 702-385-1281, ou com os detetives de homicídios do Metro, no número 70-2828-3521. Sonny Liston. Nascido em uma área rural do Arkansas por volta de 1930, Charles 50, Sonny Liston era o 24º de incríveis 25 filhos. Como certidões de nascimento não eram legalmente exigidas, a data exata do aniversário de Sonny é desconhecida. Embora alguns tenham especulado que, quando morreu em 1970, ele estava mais perto dos 50 anos do que dos 40. Sonny teve uma infância difícil. Espancado em casa, lutava na escola e permaneceu analfabeto mesmo adulto. Como resultado, ele se voltou para uma vida de crime cedo e começou uma carreira profissional no boxe em 1953, depois de uma breve passagem de 2 anos pela prisão. No entanto, não demorou muito para que a máfia aclamasse Sonny como um dos seus, gerenciando todas as suas lutas e controlando cada centavo que ele ganhava. Por um tempo, Sonny trabalhou para um chefe da máfia como executor, enquanto em seus primeiros dias como boxeador profissional, ele era gerenciado por Frank Blink Palomo,
um associado do infame assassino da máfia, Frank Carbo. No entanto, a carreira profissional de Sonny foi notável. Ele se tornou campeão mundial dos pesos pesados, após nocautear Floyd Patterson em 1962 e novamente em 1963. No mundo do boxe, ele era bem conhecido por seu formidável poder de soco e sua aparência imponente e intimidadora. Então, em 1964, Sonny perdeu seu título para Muhammad Ali, em 2 lutas que foram consideradas extremamente controversas no mundo esportivo, pois havia rumores de que as lutas haviam sido manipuladas. Na revanche, Sonny caiu apenas 104 segundos após o início da luta, tendo sido atingido por um, citando, soco fantasma que pouquíssimas pessoas viram. Até Muhammad Ali estava furioso. As circunstâncias peculiares da derrota de Sonny fizeram até sua esposa acreditar que ele havia entregado a luta de propósito. Em 5 de janeiro de 1971, Geraldine, esposa de Sonny, retornou para casa após 2 semanas visitando sua mãe no Natal com o filho de 7 anos. Ao entrar na residência do casal em Paradise Palms, um subúrbio majoritariamente branco e rico em Las Vegas, Geraldine foi atingida por um cheiro nauseante que emanava do quarto. Lá na cama estava o corpo inchado de seu marido. Havia um banco quebrado no chão. Geraldine notificou seu advogado e, em seguida, o médico do marido. Ela não notificou a polícia por 2 a 3 horas. Quando as autoridades foram chamadas, determinaram rapidamente que não houve jogo sujo. Inicialmente, especulou-se que Sonny caiu para trás ao se despir, quebrando o corrimão no banco, mas depois concluíram que ele morreu de overdose de heroína. O sargento Caputo, oficial investigador, foi um dos primeiros a chegar ao local e encontrou 1/4 de onça de heroína em um balão na cozinha e meia onça de maconha no bolso das calças de Sonny. No entanto, não foram encontradas agulhas nem qualquer outro tipo de parafernália de drogas. Caputo disse, citando, era de conhecimento comum que Sonny era um viciado em heroína. Para a maioria das pessoas, isso não era de conhecimento comum. Amigos e familiares testemunharam que o ex-campeão dos pesos pesados não tinha um medo mortal de agulhas, a ponto de cancelar uma viagem para a África porque se recusou a tomar as vacinas necessárias para entrar no país. Seu dentista e sua esposa, entre outros, corroboraram essas afirmações. O legista que investigou a morte notou que, embora a morfina tenha sido encontrada em seu sistema, produzida pela decomposição da heroína, a quantidade não era suficiente para ser considerada uma dose letal. Apesar do tecido cicatricial na dobra do cotovelo de Sonny, um amigo especulou que poderia ser de uma injeção recebida no hospital após um acidente de carro, pouco antes de sua morte. A causa oficial da morte de Sonny foi insuficiência cardíaca. Ele foi internado no começo de dezembro por dores no peito. Não foram encontradas outras feridas corporais ou armas. Sua data oficial de morte foi 30 de dezembro de 1970. Isso foi determinado pelos jornais e garrafas de leite espalhados pela propriedade. O treinador de boxe de Sonny, Johnny Tocco, afirmou que no 1º de janeiro, Geraldine o telefonou porque não tinha notícias do marido há 3 dias e estava preocupada. Tocco, supostamente, disse a um amigo que, naquele dia, encontrou a porta da residência trancada e o carro de Sonny na garagem. Então ele ligou para a polícia, que veio e arrombou a porta. A casa ainda não tinha nenhum cheiro ruim, mas o corpo de Sonny foi encontrado no quarto com uma agulha espetada no braço. De acordo com Tocco, a polícia estava ciente da morte do boxeador antes de Geraldine contatá-los 4 dias depois, mas ainda assim deixaram o corpo no local. Especula-se que Geraldine passou o tempo entre encontrar o corpo de Sonny e chamar a polícia, arrumando a cena do crime, talvez se livrando de quaisquer seringas. Mas se o vício de Sonny em drogas era tão conhecido como a polícia fez parecer, então por que ela teria que limpar alguma coisa? No geral, Sonny também não tinha uma boa reputação. Então, parece improvável que uma morte por overdose faria alguém pensar de maneira diferente sobre ele.
Embora o veredito tenha sido dado e faça sentido para alguns, muitos ainda acreditam que a queda de Sonny não foi um acidente, com muitos acreditando que ele sofreu seu destino nas mãos da máfia. O publicitário de Sonny, Harold Conrad, e outros conhecidos do boxeador afirmaram que ele estava profundamente envolvido como cobrador de uma rede de agiotagem em Las Vegas. Especula-se que Sonny tentou forçar uma fatia maior do bolo e foi assassinado, sendo atingido com uma dose letal de heroína. Enquanto isso, um jogador profissional chamado Len Banker insistiu que Sonny havia sido morto por traficantes de drogas que pensavam que ele os havia delatado. No entanto, os principais fatos que alimentam a especulação são os laços de Sonny com a máfia. Ele os tinha desde o início de sua carreira. Na verdade, ele era amplamente desgostado, como esportista, pelo público em geral, por causa de seu passado criminoso e contínuos vínculos com o crime organizado. Alguns especularam que Sonny deveria ter perdido para Chuck Wepner, inspiração da franquia Rocky, 6 meses antes de falecer. E quando ele não o fez, foi eliminado em retaliação. Alguns questionaram se ele tinha dinheiro a receber por talvez ter perdido a luta contra Muhammad Ali, mas que nunca foi pago. E então, ele ameaçou tornar público o que sabia. E como resultado, a máfia garantiu que ele encontrasse seu fim. Foi sugerido que Sonny pode ter sido morto apenas por não ser mais rentável. Também se rumorejava que ele não respeitava suficientemente um certo chefe da máfia e se recusava a fazer algo que eles queriam. E como resultado, sua vida foi tirada dele. Um livro, de 2013, de um homem chamado Greg Swain, afirmou que seu falecido pai, James John Warjack, o assassino da máfia com ligações a Frank Sinatra e Mickey Cohen, admitiu ajudar a matar Sonny através de uma overdose forçada de heroína. Até hoje, a causa da morte de Sonny Liston ainda é amplamente debatida. Star Palumbo. Star Michelle Palumbo nasceu em 19 de março de 1975 e seu desaparecimento no ano 2000 é um dos mais estranhos na história de Nevada. Pouco depois das 12 da manhã, em 26 de abril de 2000, Star foi vista vagando por uma área restrita do Aeroporto Internacional de Reno. Ela parecia desorientada e assustada. Um oficial do aeroporto a encontrou rapidamente escondida atrás de um caminhão. Quando abordada, Star disse ao oficial que estava procurando sua irmã mais nova, que estava correndo solta no pátio, apesar do fato de que a jovem de 25 anos não tinha tal irmã. Embora o oficial não acreditasse nela e suspeitasse que ela estava alucinando, ele não sentiu que ela era uma ameaça para alguém ou tinha intenções prejudiciais. Então, quando ela pediu uma carona, ele concordou. Star foi deixada no Reno Hilton, hotel e casino por volta da 1h30 da manhã. Esta é a última aparição conhecida de Star. No dia seguinte, um carro foi achado e estacionado ilegalmente no aeroporto. As placas revelaram que o carro pertencia a Star Palumbo, flagrada na área restrita do aeroporto no dia anterior. O carro estava cheio até a borda com pertences, sugerindo que Star vinha morando nele há bastante tempo. No interior, foram encontrados seu celular, bolsa, $600 em dinheiro e, mais curiosamente, cópias de 3 e-mails diferentes que ela havia enviado para a Casa Branca. Os e-mails indicavam que ela acreditava que o governo dos Estados Unidos da América estava tentando matá-la. Não só isso, mas a jovem de 25 anos tinha 2 livros sobre como mudar a própria identidade. Também foi encontrado dentro do carro um desenho de uma mulher, amarrada e amordaçada, que os investigadores afirmam ser ela. No entanto, não há uma imagem completa do desenho online, e ele está em preto e branco e tem um estilo caricato, fazendo muitos se perguntarem como exatamente as autoridades chegaram a essa conclusão. Star nunca voltou para reivindicar seu carro e não havia nada dentro para indicar onde ela estava ou o que exatamente havia acontecido com ela,
embora as autoridades tenham encontrado uma agenda telefônica cheia de nomes de homens e suspeitaram que ela se envolveu com um trabalho sexual, um trabalho que é, obviamente, não sem seus perigos. A mãe de Star, Gail, descreveu sua filha como feliz, sociável, confiável e responsável. Ela teve uma infância feliz e se mudou no ano anterior de sua cidade natal, no Arizona, para Reno, Nevada. Por um tempo, Star estava morando com sua avó, mas no momento de seu desaparecimento, ela havia se mudado. Sua avó a reportou como desaparecida uma semana após os incidentes no aeroporto. Segundo Gail, Star se envolveu com uma má companhia e entrou para o mundo das drogas, especialmente metanfetaminas. Ela trabalhava como caixa em uma loja de penhores, mas o salário era insuficiente para manter seu vício em drogas. Segundo diversos artigos, ela estava desempregada quando desapareceu. Ela também tinha várias condenações em 1995 e 1998 por crimes menores. Apesar de morar longe, Star ligava para sua mãe semanalmente. Na última ligação, em 25 de abril, Gail disse que sua filha parecia ansiosa e paranoica, afirmando que seu telefone estava grampeado e alguém escutando. Ela também expressou medo de estar sendo seguida. Star mencionou que algo estava acontecendo que a fazia temer pela sua vida, mas ela se recusou a se elaborar mais. Talvez o mais trágico seja que naquela última ligação, Star mencionou que queria voltar para o Arizona para começar de novo e mudar sua vida. Após sua avó a reportar como desaparecida, a polícia local iniciou uma busca pela jovem de 25 anos, distribuindo sua foto por todo o Nevada, mas sem sucesso. A única pista que a polícia recebeu foi quando a proprietária do cassino Silver Dollar, em Elko, uma mulher chamada Linda Fields, veio a público para dizer que tinha visto Star em dezembro de 2000. De acordo com relatos, Star parecia assustada e solitária. Ela disse a Linda que se chamava Star e que estava fugindo de seu cafetão. Ela parecia ansiosa e perturbada ao notar um homem olhando-a pela janela do bar e saiu rapidamente com outra jovem. Não há outros avistamentos publicamente conhecidos de Star Palumbo. Rumores não comprovados sugeriam que a jovem de 25 anos havia sofrido uma overdose e seu corpo foi despejado no deserto, embora a origem dos rumores seja desconhecida. Por outro lado, seus amigos acreditam que ela tentava mudar de identidade para se esconder de pessoas para quem devia dinheiro de drogas. Não se sabe se algum traficante específico foi interrogado ou é suspeito. Um jornal relatou que seus amigos e conhecidos frequentemente contavam histórias conflitantes diferentes, dificultando ainda mais a investigação policial. Infelizmente, o caso de Star Palumbo continua sem solução e aparenta ter sido amplamente esquecido pela grande mídia. Embora o caso tenha sido destaque em mistérios não resolvidos, em outubro de 2001, as autoridades acreditam que Star está sofrendo de uma psicose orgânica ou induzida por drogas, e é uma mulher que não sabe onde ou quem ela é. A outra possibilidade é que ela seja vítima de um crime grave e esteja incapaz de entrar em contato com sua família, ou tenha sido tragicamente assassinada. Se Star ainda estivesse viva, teria 45 anos de idade. Quem tiver informações sobre o caso de Star, entre em contato com o Departamento de Polícia de Reno no 775-334-2175. E aí você tem os fatos, 3 casos misteriosos de Nevada. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se ainda tem interesse em conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Detetive de Casos Antigos no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.